Capítulo 38. A vida nas imediações do plano físico. Enquanto aguardávamos do lado de fora da residência, tratei de estabelecer uma rica conversação com Guzmán e Abelardo, a fim de extrair maiores informações de nossos guias. Assim, interpelei. Guzmán, avalio que tal encontro sucedera de maneira exitosa. Certamente a encarnação se desenrolará tranquilamente. Pais e filhos compartilham elevados sentimentos entre si. Todavia, já enfrentara situações mais complicadas do que essa. De certo, Savi, alguns pais se recusam a recebê-los veementemente. Esquecem-se de seus compromissos, uma vez que não desfrutam da lucidez de nossos irmãos. Esquecem-se do valioso labor interior que os conecta às esferas superiores. Buscam, assim, em contrapartida, realizar seus interesses egóicos imediatos, ignorando qualquer espírito contributivo mais elevado. Infelizmente, nesses casos, a aproximação se torna bem mais difícil. Dispomos naturalmente de algumas estratégias elucidativas, como deve ter acompanhado noutros setores da encarnação, como as palestras, a terapia, as infusões energéticas. No entanto, nem sempre conseguimos despertá-los para a divina missão. Nesses casos mais extremos, só nos resta abandonar o receptor e buscar outros mais dispostos a servir, concluiu Guzmán. Simplesmente concordei com Guzmán, compreendendo as tribulações de todo o processo. Em meio a isso, quis também interpelar Abelardo sobre suas viagens à crosta. Querido Abelardo, como funciona a sua rotina de viagens até a crosta planetária? Ponderei educadamente. Assim como eu, outros tantos companheiros servem à divisão de incursões à crosta, trazendo estudantes e aspirantes à encarnação para essas regiões. Somos muito bem treinados pelo departamento para cumprir nossas funções. Aprendemos como manejar os tecnológicos veículos que nos conduzem até aqui. Ademais, estagiamos nas estações de monitoramento energético de Renascer, a fim de compreendermos os detalhes do magnetismo do astral, de vez que a navegação bem-sucedida nesse meio muito depende de tal fator. Comparecemos também às escolas imediatas da crosta, com vistas a aprender sobre o astral inferior. Sabemos dois desequilíbrios que aqui reinam, e, portanto, da carga fluídica desarmônica a que estaremos submetidos nessas circunstâncias. Contudo, é oportuno considerar que encontramos alguns oásis nessas regiões obscuras, essencialmente em lares protegidos, em templos religiosos ou locais onde as criaturas cultivam os valores mais altos. Assim, podemos estar mais bem resguardados nesses ambientes. Portanto, Savi, para atuar na divisão de incursões, há bastante estudo e treinamento, asseverou Abelardo. Algum espírito mais experiente poderia realizar a viagem dos planos superiores até aqui sozinho, sem maiores intercorrências? Perguntei curioso. Certamente, companheiro. Nossos superiores em Renascer dispõem de tal liberdade. Navegam pelos diversos planos do astral com maestria. Todavia, devo ressaltar que são exímios conhecedores do magnetismo dessas regiões, capazes de manipular a energia conforme desejem, realizando as proteções necessárias. Dispõem também da volitação como meio de transporte até essas comunidades. Compará-los-emos às larvas que se transformaram em borboletas após longo processo de maturação em seus cerrados casulos, logrando, assim, uma condição sobremaneira mais liberta e elevada. Uma criatura comum, que desconhece tais ciências do plano sutil, sequer encontraria o destino ao qual deseja chegar e rapidamente sucumbiria à tóxica psicosfera que inunda os ambientes. Deste modo, todo cuidado é necessário aos irmãos inexperientes no mundo espiritual, concluiu Abelardo solicitamente. Ótimas reflexões, companheiro. Em todas as esferas da criação, o conhecimento é sempre a pedra angular a sustentar todas as manifestações sobre a matéria. Asseverei em concordância. Sem dúvidas, sem ele nada conquistamos, finalizou Abelardo. Nossa interação fluía de modo agradável, ampliando meu cabedal informativo cada vez mais. Enquanto aguardávamos em frente à edificação, presenciava pequenas caravanas de desencarnados deslocando-se pela rua. Notava que alguns assemelhavam-se a mendigos, carentes e perdidos, sequiosos de amparo. Outros, em grupos mais organizados, adentravam alguns lares como se soubessem exatamente o que fazer, em legiões notadamente estruturadas. Alguns mentores também perambulavam, em companhia de seus mentorados, deslocando-se em direção a atividades de mais alto teor.
Em meio ao intenso movimento que se observava no astral imediato, questionei Regiane a respeito dos irmãos que se aproximavam. Regiane, poderia fornecer-me maiores detalhes sobre os irmãos que ora perambulam? O que buscam? A que se dedicam? Regiane, profunda conhecedora da vida nesses planos mais imediatos à matéria, calmamente considerou. Cada criatura traz um interesse particular, Savi. Alguns circulam perdidos, em busca de auxílio, pois são carentes de qualquer aprofundamento espiritual. Ignoravam, ainda na carne, qualquer contato mais íntimo com as energias superiores, entregando-se a paixões e vícios de toda sorte. Quando desenfaixados do corpo físico, ficam perdidos, sem direção, dado que não conhecem outra estrutura de vida que não a física. Circulam, assim, em busca de suas satisfações imediatas, vampirizando as forças daqueles que lhes compartilhem as intenções. Aglomeram-se em locais que lhes facilitem o acesso, como bares, festas, boates, lares, entre outros locais onde possam encontrar o objeto de sua atração, geralmente os alcoólicos, os alucinógenos, a sexualidade desregrada. Alguns, embora não sustentem a viciação das sensações, são ainda profundamente ignorantes quanto à vida superior, não desenvolveram as virtudes do amor, da humildade, da fraternidade, entregando-se muitas vezes a vícios morais perturbadores, como a egolatria, a soberba, a insensibilidade, a agressividade, a ganância materialista. Portanto, demoram-se nessas zonas até que escolham renovar suas predisposições íntimas, sublimando a condição vibratória de sua indumentária sutil. De nossa parte, não lhes é negado amparo e suporte. Outros setores da cidade astral, circunvizinha à física, muito auxiliam os desencarnados infelizes, ofertando-lhes palestras esclarecedoras, hospitais de amparo e refazimento, oficinas de trabalho regenerador, entre outras atividades. Acontece que muitos estão profundamente submersos em seus condicionamentos enfermiços e nem sempre é tarefa fácil romper-lhes os grilhões de sofrimento. Concluiu Regiane de modo esclarecedor. As explicações de Regiane recobravam meu estágio no hospital, logo que desencarnara. Meu estimado amigo Marcos já me houvera alertado sobre a condição dos desencarnados mais próximos à fisicalidade. Contudo, naquela ocasião, não havia caminhado entre eles tal qual fazia agora, e, curiosamente, tais irmãos sequer notavam nossa presença. Nesse sentido, quis novamente questionar Regiane. Uma outra ponderação, Regiane. Aduzi em tom curioso. Avalio que os desencarnados sequer nos notam a presença. Que dizer disso? Circulamos entre eles, mas parece que não existimos para seus olhos espirituais. Sim, compreendo-lhe o espanto. Cabe considerar que nas zonas astrais, diversos são os níveis de adensamento da matéria. Assim como no meio físico, a grande maioria dos encarnados não nota a presença de desencarnados. Aqui também, na dependência do grau de sutilização da matéria em que nos encontramos, não seremos percebidos por eles. São faixas vibratórias diferentes. Trazem o corpo mais densificado que o nosso e por isso não nos percebem. Se quisermos ser notados, serão necessários trabalhos fluídicos específicos, recolhendo matéria astral mais densificada para operarmos nessas regiões. Não é incomum, portanto, que nos utilizemos de muitos encarnados em desdobramento para nos auxiliarem por aqui. Ou mesmo absorvermos suas emanações para densificarmos nossos aparelhos sutis temporariamente e realizarmos as operações que sejam necessárias, concluiu Regiane. Observava que a vida no plano sutil era um novo mundo a ser descoberto, com muitas nuances que de longe saberia explicar os pormenores. Sendo assim, o estudo contínuo seria necessário para se operar em tal dimensão, que, por sua vez, apresentava muito mais desdobramentos que a própria materialidade. Dado certo tempo de nossa estadia em frente à casa de nossos companheiros, Guzmán convidou-nos a reingressar na residência. Acercava-se o momento de retornarmos. Assim que ingressamos, percebemos o clima leve e amistoso presente no lar dos encarnados. De certo modo, não estranharam o fato de relacionarem-se com as criaturas extraterrestres. Certamente, o preparo que receberam no período pré-encarnatório muito contribuíra nesse sentido. Assim, o mentor Guzmán fez questão de afirmar: queridos irmãos,
Avalio que vossa interação sucedeu de forma amistosa e tranquila. Isso muito nos gratifica. Já temos um longo caminho percorrido no sentido de bem desenvolvermos nossas fases pré-encarnatórias. No mais, sinto muito informar aos queridos pais, mas é chegado o momento de retornarmos. Em breve deverão retomar o vaso físico também. Queiramos todos nos despedir. Todos cumprimentamos os futuros genitores afetuosamente, desejando-lhes lucidez e paz na jornada doravante. E assim nos despedimos daquelas dedicadas criaturas, exemplos de encarnados que gostaríamos de frequentemente encontrar. Deslocamo-nos ao jardim externo, onde nosso veículo nos aguardava, e logo alçamos voo no céu da cidade norte-americana, indo novamente ao encontro da cidade astral imediata. Lá fizemos a baldeação nas estações aeroportuárias, despedindo-nos cordialmente de Regiane, que nos auxiliara na incursão à crosta, e assim regressamos à nossa querida Renascer.